Olá a todos, o meu nome é Tis e hoje viemos falar sobre um mangá muito bom que provavelmente vocês não leram. Muito bem, Innocent e é a beleza cruel da justiça. Num cenário em que temos dominado pela tensão, a tradição e a mudança, a obra de Innocent, ou Inocente, no mangaka japonês Shinichi Sakamoto, desenrola-se como uma tragédia visualmente significativa e filosoficamente complexa, ambientada nos extratores do antigo regime francês. Inspirado nas memórias da família Sanson, celebre dinastia de carrascos de Paris, o mangá é acompanhado perto da figura de Charles Henry Sanson, um executor durante a Revolução Francesa. Mais do que apenas um retrato histórico, é uma meditação profunda sobre o peso da moral, os traumas da herança e a fluidez da identidade e a crueldade elegante do destino. Portanto, se vocês tiverem interesse, continuem aqui e vejam. Vá, até já! A família Sanson. Entre a honra e o horror. Desde o início somos apresentados a uma realidade paradoxal. Charles Henry Sanson, nascido numa família incumbida há gerações de realizar execuções públicas, carrega consigo um fardo insuportável, o dever de matar em nome da justiça do rei. Porém, contrariamente ao que ele poderia esperar, alguém nesta posição, Charles é um jovem sensível, introspectivo e avesso à violência. Desde criança, recusa-se a aceitar o papel de carrasco, sentindo-se na repulsa e no terror diante de tanto sangue. O seu pai, Charles Jean-Baptiste Sanson, um homem implacavelmente frio, procura moldá-lo para a função de perpetuar a linhagem de que a sua família já tinha montado. E é este o primeiro grande dilema da narrativa, a luta e o desejo individual do dever imposto ao nascimento. Charles Henry torna-se um símbolo de onde o sangue corre, mas ninguém quer sujar as mãos, exceto os carrascos. Como executor, ele apresenta uma ordem, mas também como sacrifício a si mesmo. E ao longo dos primeiros volumes, vemos como a luta interna entre o Charles e o objetivo de vida dele, marcado à nascença, é marcado pelo seu corpo e a sua mente e a sua alma. A irmã libertina nos confortos de valores. A história torna-se ainda mais rica e ambígua quando a introdução de Marie-Joseph Sanson, a irmã mais nova de Charles, cuja presença no papel aumentou no decorrer da narrativa e na sequência de Innocent Rogue. Marie-Joseph recusa-se e ainda é mais feroz aos limites de género impostos pela sociedade, vestindo-se como um homem, agindo com a liberdade sexual e contestando-se abertamente em instituições. Ela representa o espírito revolucionário latente que começa a minar as fundações da França absolutista. Marie-Joseph torna-se então uma espécie de antítese e espelho de Charles Henry. Enquanto ele tenta cumprir a sua função como compaixão e decoro, ela confronta a hipocrisia da aristocracia e a crueldade legal com o desprezo e a subversão. Juntos, mas em direções opostas, os dois irmãos exploram a relação entre a justiça, a identidade e a liberdade. Questões que foram, desde o início, o núcleo filosófico da obra. Ao situar-se na transição do antigo regime, na Revolução Francesa, Innocent não se dramatiza como eventos históricos reais, como as execuções de Luís XIV ou de Maria Antonieta, mas também Luís XVI, peço desculpas, mas também funciona como um palco simbólico para algumas das maiores questões da filosofia política. Quem tem o direito a matar? Quem define o que é justiça? E a violência pode ser moral? E, por fim, quem paga o preço da ordem? Charles Henry é atormentado por todas estas questões, tornando-se principalmente uma figura de tipo... eu não sei dizer esta palavra, mas é uma figura
baseada em Dostoiévski, de certeza. Pronto, ele encarna o dilema ético e o homem que vai e age contra a sua própria vontade. Um homem de bem maior que já não acredita se compreender. Uma prática que torna-se ritualística, um modo de humanizar o inumano. Ele estuda a anatomia para minimizar o sofrimento das vítimas, melhora as técnicas de execução para evitar o horror gratuito e procura a dignidade numa função do que é essencialmente indigno. Mas há um limite para a racionalização moral. No que de momento a Luís XVI, sobre o clamor e a popular de legitimidade revolucionária, Charles entra em colapso. A linha entre o assassino e o servidor da justiça desaparece. Ele já não sabe o que é ser um homem bom e já não sabe o que se faz um trabalho horrível ou não, ou se é um homem destruído pelo tentador da beleza e o horror. Parte essencial da força de Innocent reside na arte sublime de Shinichi Sakamoto, que é muito bonita já agora. Cada página é cuidadosamente desenhada com um estilo que combina com o barroco e o realismo anatómico, num estilo visual que obriga a encarar as contradições da estética do mangá. A beleza com cenas sangrentas, a elegância da morte, a poesia do abismo, tudo isso junto. Ao invés de esconder a violência, Sakamoto embeleza. Faz as execuções retratadas com detalhes excessivos, cabelos voando, lágrimas a cair, expressões de êxtase e terror absoluto. O leitor é cúmplice do Ivoio. Obriga-nos a reconhecer, como sociedade e, historicamente, que sempre ritualizou a morte, desde que as execuções públicas e os linchamentos mediáticos modernos há algo muito teatral no modo de como a justiça é exibida. E Innocent sabe disso. O peso da herança e a fragmentação do eu. Psicologicamente, Charles Henry vive num estado permanente de desassociação. O seu sentido de identidade é corroído por um legado que ele nunca quis e no qual ele nunca pôde fugir. A culpa, o medo, a necessidade da aprovação de um pai que já morreu, o afeto reprimido da irmã, tudo isso faz parte dele uma figura trágica. Mas incrivelmente humana. O mangá recorre frequentemente a imagens e a espelhos, sombras, duplos, e para reforçar a ideia do eu indivíduo, tal como Marie Joseph, que desafia os limites do género de classe, Charles é alguém que procura refazer-se mais do que está preso e pelo papel que lhe foi ensinado desde o berço. A psicologia de ambos é marcada pela tensão e pela opressão social de autoafirmação. Ambos tentam transformar-se em dor, em poder, e o caminho em cada um é drasticamente diferente. História e ficção. Um retrato fiel e artístico. Do ponto de vista histórico, Innocent é extraordinariamente fiel a muitos aspectos, vários. Maria Antonieta e Luís XVI são representados como liberdade artística, mas baseados em fontes reais. Reconstituição de Paris do século XVIII é impressionante. As ruas são sujas, os salões aristocráticos, os tribunais, mercados, guilhotina, tudo muito bem desenhado. Sakamoto aprofundou-se bastante nos registros históricos da família Sanson, mas optou por trazer uma emoção e simbolismo acima do mero realismo cronológico. Não se trata de uma biografia tradicional, mas sim de uma releitura trágica e sensível de como o período destas contradições de humanidade estiveram expostas a céu aberto. A moral do carrasco. No final da obra, Charles Henry Sanson já não é mais o mesmo homem. A sua luta pela dignidade e no meio da degradação deixa-o exausto, mas também o eleva. É o retrato de que alguém tentou se manter no estado humano de uma função que exigia desumanizá-lo. É uma tragédia e, como última instância, na nossa, como viver na integridade num mundo em que os papéis já não estão escritos. Marie Joseph, por outro lado, representa então a rebeldia que destrói para poder criar um novo mundo.
A sua raiva, os seus atos extremos e a sua recusa em qualquer tipo de ordem estabelecida, ela era a precursora simbólica e da revolução moderna e dos conflitos contemporâneos no torno da identidade, género e liberdade de justiça social. Inocente é uma obra-prima que transcende o formato de mangá. É um drama histórico, uma filosofia sobre o peso da tradição, complexidade sobre o ser humano e a beleza cruel de todo o mundo. Ao mesmo tempo que nos conta uma história específica da França do século XVIII, fala-nos dos temas universais que todo o mundo aborda. O medo, a culpa, a ética, o corpo, a liberdade e a morte. Com uma arte deslumbrante e uma narrativa que não tem medo de mergulhar no abismo, Inocente é uma leitura exigente, mas recompensadora. Para quem busca mais do que simples entretenimento, esta é uma obra que desafia, emociona e, acima de tudo, obriga-nos a olhar para cima e entender a fragilidade e a luminosidade da condição humana. Bem, o meu nome é Tis e não é Bia, e isto foi a Bia Tis. Vá, tchau, tchau, fiquem bem.